Mas afinal, livros devem ter classificação indicativa de idade? Oi gente, eu sou a Ione Simões. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre uma discussão que tem rolado já há algum tempo e que eu acho bastante pertinente, então eu achei interessante trazer nesse formato de vídeo para vocês, pra gente realmente trocar aqui as nossas impressões. Eu tenho visto esse debate principalmente no Twitter, que em geral é um lugar em que acontece muita discussão, às vezes à toa, mas essa em específico eu achei bastante produtiva. E as muitas opiniões que eu li ali, elas conversam bastante com incômodos que eu também sinto. É muito comum que, principalmente em vídeos de resenhas de livros, eu receba o seguinte comentário: qual a classificação etária desse livro? Para que idade é esse livro? Esse livro é recomendado para quem tem quantos anos? Bom a gente pensar que essa sugestão de classificação indicativa de idade nos livros vem do audiovisual, porque para os filmes, para as séries, a gente tem a classificação etária. E aqui é também importante a gente fazer algumas considerações de como essa classificação funciona. Em primeiro lugar, quem define essa classificação etária é um órgão do Ministério da Justiça a partir da avaliação de diversos profissionais que seguem alguns critérios pré-estabelecidos para definir uma idade adequada para cada obra audiovisual. Essa classificação não é única. Cada país tem o seu, então cada país vai definir seu próprio critério. Mais do que tudo, ela não é uma censura, ela é apenas uma recomendação. Ela só vai funcionar mais como uma censura quando você vai ter obras que são recomendadas para pessoas acima de 18 anos, porque, por exemplo, um cinema não vai poder liberar a entrada de menores de idade desacompanhados quando se trata dessas obras. Mas, de qualquer maneira, ela vai seguir apenas como uma recomendação, especialmente para os pais, que são quem vão definir de fato se aquele filme, aquela série pode ou não ser assistida pelos seus filhos. E aí a gente entra então no questionamento: os livros devem ter essa mesma classificação indicativa de idade? E eu já vou começar dando então a minha opinião. Para mim, os livros não devem ter essa classificação. E a minha opinião está embasada em diferentes pensamentos que a gente pode ter a partir disso. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que livros e filmes não são a mesma coisa, eles não se dão no mesmo formato. Livros trabalham com palavras, filmes, séries vão trabalhar com imagens. O impacto de cada um, a forma de como a gente processa cada um desses conteúdos é diferente. Se elas são mídias diferentes, se elas são coisas diferentes, a gente não pode trabalhar da mesma maneira e aplicar a mesma regra para as duas coisas. Ah, mas livros também podem ter gatilhos. Sim, livros também podem ter gatilhos. Mas aqui a gente também entra numa outra questão, que é o quanto os gatilhos são subjetivos. Existem alguns temas que recomenda-se que sejam avisados como possíveis gatilhos quando a gente tem violência explícita, suicídio, enfim, temas que podem gerar algum tipo de desconforto ou mesmo consequências piores ali para quem tá lendo. Só que ainda assim, os gatilhos são muito subjetivos. O que vai engatilhar uma pessoa pode não engatilhar outra. Uma coisa que pode ser vista como tranquila pode ser um gatilho para outra pessoa, porque vai estar ligado com a experiência pessoal que aquela pessoa carrega, com a bagagem que aquela pessoa tem. Então, se tudo e nada pode ser um gatilho, como que a gente vai avisar sobre todos os conteúdos? Como que a gente vai proteger a pessoa de não ter esse gatilho? Se não tem como a gente listar tudo que pode vir a ser um gatilho ou prever o que pode ser um gatilho, cabe a cada pessoa que vai consumir fazer essa própria avaliação. E como que ela vai fazer isso? Se informando sobre a obra antes dela ler. Ela pode procurar outras opiniões, se aprofundar mais no que as pessoas estão falando para decidir se aquela obra é ideal ou não para ela. E se ela começar a ler e ela vê que o livro não tá fazendo bem, que não é a melhor obra para ela, tá dando um gatilho, ela pode muito bem simplesmente interromper a leitura. Ela não precisa ir até o final. Mas se mesmo se fosse possível a gente escancarar, a gente colocar tudo o que vai ter ali de possível gatilho num livro antes da leitura, a gente pode afastar possíveis leitores que precisariam receber aquela informação. Às vezes, algo que funciona como um gatilho para alguém vai ser de extrema importância para outra pessoa, no sentido dela se identificar com aquilo, dela receber aquilo como uma informação que talvez ela não teria de outro modo, dela
ela descobrir algo sobre si mesma. E isso vale para absolutamente qualquer coisa que vai estar presente num livro. O que funciona para alguém não funciona para outra pessoa. O que para uma pessoa tem um significado, tem outro significado para outra. Se a gente fizer esse tipo de limpeza, a gente pode estar privando algumas pessoas de receberem esse conteúdo que elas vão precisar. Então é mais indicado eu ter uma lista de alguma coisa ali que pode evitar a pessoa de ler aquilo, ou eu permitir que aquilo esteja e dar autonomia para as pessoas decidirem o que for melhor para elas. E aqui entra também no meu incômodo, né, de quando eu recebo geralmente essa pergunta de esse livro é para que idade? Porque quando geralmente as pessoas me perguntam isso numa resenha, é porque elas estão vendo ali o conteúdo que eu produzi sobre aquela obra, falando sobre aquela obra. Quando eu tô resenhando algum livro, em geral eu já vou falar mais ou menos que gênero é aquele livro, qual é o público-alvo, no sentido de ele é um young adult ou não é. Com essas informações você já tem uma noção mais ou menos de a que público-alvo aquela obra se destina. E ela se destinar a um público-alvo não significa que ela se resume àquele público, que só aquele público vai consumir. Quando a gente define um público-alvo, é mais por uma questão de estratégia de marketing, de tentar fazer com que aquele livro chegue até aquelas pessoas que têm uma maior probabilidade de gostarem, se identificarem com aquilo, do que a gente limitar no sentido só vocês vão poder ler isso ou não. Então, quando eu tô fazendo uma resenha e eu tô falando, esse livro contém tal elemento, essas já são informações para que quem tá consumindo terem aí uma sugestão se aquele livro vai ser para elas ou não, se ela vai ter interesse de ler aquilo ou não. Uma tendência muito grande que a gente vem tendo é que as pessoas estão querendo tudo cada vez mais mastigado, todas as informações ali deglutidas e dadas à mão. Eu entendo a correria do dia a dia, eu entendo que a gente tem buscado praticidade e para muita coisa é importante que a gente tenha uma praticidade, mas para esse tipo de conteúdo é interessante que a gente tenha tudo mastigado. O que a gente precisa lembrar é que leitores têm um papel ativo no ato da leitura. A gente não está simplesmente ali parado passivamente recebendo aquele conteúdo. Enquanto a gente está lendo, a gente tem todo um processo mental em que a gente participa daquela leitura, colocando a nossa interpretação a partir daquilo que a gente lê, extraindo as críticas que estão lá, extraindo uma reflexão. Não importa o tipo de livro que a gente está lendo, se é um livro para entretenimento, se vai ser uma obra mais densa, a gente tem esse papel ativo porque tudo que a gente consome está passando pelo nosso filtro mental. E esse papel ativo não é só na hora da leitura, é ativo também na hora que a gente vai decidir aquilo que a gente vai ler, porque lembrando que se a gente não pensa sobre o que a gente está lendo e a gente só pega aquilo, por exemplo, que está todo mundo falando ou aquilo que está sendo mais visto, já existe uma pré-seleção atrás de nós. É importante que a gente reflita sobre o que a gente vai consumir. Não estou dizendo que a gente não tem que ler por prazer, que a gente não pode ler simplesmente para desestressar, mas até nisso envolve um papel de escolha nossa. É a gente que vai escolher o que a gente vai ler, o que a gente está com vontade de ler, o que é do nosso interesse e o que não é. E aí uma outra tendência que está muito ligada à questão também da gente pensar numa classificação etária e tal, é uma tendência crescente de um certo conservadorismo nas obras, de deixar apenas aquilo que é certo, o que é puro, o que é moralmente correto. Também é parte da literatura questionar, colocar a gente às vezes em posições incômodas, criticar, e às vezes mesmo que a gente encontre um problema que está ali e que talvez não tenha sido intencionalmente colocado para criticar, às vezes ele revela um problema, revela uma questão da sociedade e a gente precisa permitir que essas coisas estejam presentes ali. O nosso papel vai ser justamente o de questionar, de criticar, se for necessário, sim, problematizar, mas não cortar na raiz. E sim, gente, a gente vai ter obras, às vezes, que trabalham temas de uma forma problemática, que fazem romantizações de algum tema de uma forma que não é adequado. Mas, de novo, essa também é uma forma, né, de indicar um problema que existe na sociedade, é uma forma de indicar uma determinada visão de mundo e que quem escreveu tem o direito de apontar ali. E aí a gente exerce o nosso papel ativo de ler e pensar sobre aquilo e conversar sobre aquilo. Ione, então você está dizendo que todas as obras devem ser lidas por todos os jovens, por todas as pessoas e não se deve ter um cuidado com o
quem tá consumindo aquilo? Não, não é isso que eu tô dizendo. Quem é leitor deve fazer essa avaliação por si. Se a gente tá falando de jovens, pessoas em formação, esse papel vai caber aos pais. É mais interessante que a gente tenha os pais mediando aquilo que os filhos estão consumindo, fazendo parte do que os filhos estão consumindo, conversando com eles a respeito daquilo, do que a gente já ter algo ali num papel falando: esse livro não é recomendado a partir de tal idade, e a gente tirar essa função dos pais e já entregar mastigado: ó, esse aqui é pra você e esse livro é pra você. Os pais são os responsáveis pela educação de seus próprios filhos. São eles que precisam fazer essa avaliação. E você, pensa o que sobre isso? Conta aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa sua curtida nesse vídeo, que é uma forma de ajudar a impulsionar o meu trabalho. Se você está chegando através desse vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais. Por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.